Boa noite, turma. Dando continuidade ao segmento da apostila, nós estamos no tema 6, que é a parte, nós falamos já sobre osteologia, agora hoje nós vamos falar sobre a parte de artrologia, tá? Artrologia, o que seria a artrologia, né? É o estudo das articulações ou junturas, sendo uniões funcionais entre os diferentes ossos do esqueleto, e essas uniões são feitas da mesma forma para todos os ossos, variando, portanto, com maior ou menor possibilidade de movimento e o tipo de tecido interposto aos ossos. Em algumas articulações, os ossos são mantidos por fixações imóveis com a sutura ou as articulações entre praticamente todos os ossos do crânio. Página 119. Então, para ficar claro, quando nós utilizamos esse nome artrologia, é o estudo das articulações, tá? E as articulações, elas podem ser definidas como local de união entre dois ou mais ossos e podem ser classificadas, né? Elas têm três classificações, entre fibrosa, cartilaginosa e a sinovial. E o sistema articular, ele é um sistema formado pelas articulações, e ao mesmo tempo, quando eu falo dessas articulações, é uma união entre dois ou mais ossos, tá ok? As articulações sinoviais têm algumas organizações estruturais, tá? Eu tenho a cavidade sinovial articular. O que significa a palavra sinovial? É um espaço vitual onde se encontra um líquido, e esse líquido é o líquido sinovial, que é a matriz da célula, tá? Que é uma composição em relação à formação desse líquido sinovial. A cartilagem articular, ela vai recobrir a superfície dos ossos, vai se tornar as lisas e as corregadias, né, sem uni-los. Então, representa a maioria das junturas do corpo. Nessas estruturas, as superfícies ósseas são recobertas por cartilagem articular e são unidas por ligamentos revestidos por membrana sinovial. Possui uma ampla mobilidade e o elemento que se interpõe às estruturas ósseas é a sinóvia, que é o líquido sinovial. Assim, o contato entre as superfícies articulares não é a principal estrutura ou características, mas tem a cápsula articular. Essa cápsula articular é o que reveste, né? É o que envolve a articulação fixando um osso ao outro. E a cavidade articular é o espaço vitual onde se encontra o líquido sinovial. Ele é responsável pela lubrificação, que vai reduzir o atrito entre as estruturas, vai permitir o deslizamento com o menor desgaste possível. Assim, a cápsula articular, a cavidade articular e o líquido sinovial, que é a sinóvia, são características de articulações de junturas sinoviais, tá? Então, aqui eu tenho organização estrutural. Primeiro, eu tenho a parte da cápsula articular, que ela vai envolver a articulação sinovial formando duas camadas, que é o número 3. Eu tenho uma cápsula fibrosa externa, que é o tecido conjuntivo denso, que é feixes paralelos de ligamento, e eu tenho a membrana sinovial interna, que reveste esse tecido conjuntivo elástico. No 4, o líquido sinovial, ele é secretado pela membrana sinovial, ele é formado, né, pelo ácido hialurônico, que tem uma viscosidade, e o líquido intersticial é filtrado do plasma sanguíneo. As funções do líquido sinovial é reduzir o atrito, a nutrição dos condrócitos e vai retirar os restos metalúrgicos. Fora isso, nas articulações sinoviais, eu tenho os discos ou os meniscos intraarticulares, que são os discos fibrocartilaginosos, que vão ser interpostos às superfícies articulares. As funções é melhorar a adaptação das superfícies que se articulam, que são os amortecedores, e auxiliando o fluxo do líquido sinovial para as áreas de maior. Então aqui eu tenho, olha só, os ligamentos que compõem a região posterior do meu joelho, tá? Aqui o joelho também tem um movimento de dobradiça, na qual eu vejo aqui do meu lado esquerdo, na parte de baixo, né, o ligamento, que seria esse ligamento da articulação sinovial, tá? Só para vocês terem uma noção como seria esse ligamento aqui, no qual eu mostro na figura do lado esquerdo, na parte de baixo, né, bem próximo dessa parte dos ossos mais porosos, tá, ok? Aqui por onde passam as articulações sinoviais, na região do quadril, na região do joelho, na região do carpo, metacarpo e na região das falanges, no qual está mais azulzinho e mais separado. As articulações coxo-femoral, articulação patela e da rótula e articulação tíbio-fibular. Essas são as articulações sinoviais que compõem a região de membros inferiores. Aqui eu tenho o deslocamento da minha rótula, né, da minha patela, né, em relação às articulações, né,
que eu tenho uma divisão em relação ao meu joelho, que seria o joelho para fora é um geno varo e para dentro é um geno valgo, tá? Então essas articulações, com o passar do tempo, ela desgasta e o paciente ele pode ter uma alteração na região da coluna. Só para vocês terem uma noção como seria a caracterização dessas articulações, porque um osso ele pode bater no outro, aí também o paciente ele pode apresentar alguns problemas relacionados com o qual? Osteoartrose ou... Aqui seria na parte da articulação sinovial, mas ao mesmo tempo, esse desenho que eu tenho aqui da região sacral, ele faz parte também da articulação cartilaginosa, né? Porque ela tem a sínfise, né? Então essa sínfise é a articulação na qual as superfícies ósseas elas são unidas pelos discos fibrocartilaginosos. São achatados, como nas articulações entre os corpos das vértebras, entre os ossos púbicos, né? Então eu tenho a região da coxa, a região do sacro e a cintura pélvica aqui embaixo, onde esses ossos eles acabam tendo essa fusão, e aí eu tenho a parte põe a região do ilho, do isquio. Na região do menisco, ela é uma articulação sinovial e representa a maioria das junturas do nosso corpo, tá? As superfícies ósseas são recobertas por cartilagem articular e unida por ligamento revestido pela membrana sinovial. Aqui onde está a flechinha do meu lado direito, eu tenho mostrando, né, onde está a flechinha aqui do menisco em relação à cartilagem ao meio, tá? E ao mesmo tempo eu tenho aqui na lateral o tecido adiposo que compõe o amortecimento dessa articulação em relação aos meniscos. Então, ela é uma cavidade articular e o espaço virtual onde se encontra o líquido sinovial é responsável pela lubrificação, que vai reduzir o atrito entre as estruturas, vai permitir o deslizamento com o menor desgaste possível. Assim, a cápsula articular e a cavidade articular do líquido sinovial são caracterizadas de articulações e junturas da sinóvia. Aqui eu tenho essa articulação da patela, né? Olha só, do meu lado esquerdo é como se eu estivesse aqui revestindo a parte do osso, a parte da articulação. E aqui nessa radiografia eu não tenho essa articulação ao meio, então aqui pode ser um processo do quê? De uma osteoartrose de joelho, na qual o paciente ele precisa colocar até uma prótese de joelho, uma prótese da cartilagem, para que não venha ter esse atrito de um osso batendo no outro osso, tá ok? Então, quando eu falo da região do fêmur, eu tenho a região da fíbula e da região da tíbia, para que essa fíbula ela não venha bater em contato diretamente à região do meu fêmur. Então, aqui eu tenho as articulações tibio-fibular ao meio, mostrando como que é a articulação, né, em relação tibio-fibular, e a região do talos, que é a região dos pés, que eu também tenho uma articulação que compõe a região tanto da tíbia, que faz a ligação com o talos, e a tíbia faz a ligação com a fíbula. Os ligamentos laterais posterior da região do meu tarso, que são a parte dos meus pés, né? Então eu tenho essa divisão também, até chegar à região das falanges. Então eu tenho o ligamento deltoide, que é um ligamento muito fácil até para alguns pacientes que têm o entorse, né? Que torce o pé para o meu lado para fora, né? Que seria o lado lateral do meu pé. Esse ligamento é o ligamento deltoide, onde acontece vários entorses, e na parte de baixo tem o ligamento plantar. Aqui, esse ligamento, como ele é colocado, né, pela uma visão em relação a um corte mediano, no qual eu tenho até uma divisão aqui na parte de baixo, eu tenho a parte do osso calcâneo, e abaixo do osso calcâneo eu tenho esse ligamento também, que é o ligamento do tarso. Nessa lateral aqui eu tenho os ligamentos acessórios, os ligamentos plantares, que fazem parte da região plantar do pé, né, em relação às nossas falanges, e tem o ligamento plantar também, que está próximo da região, passa pela região do tarso até chegar à região dos metatarsos. Aqui, para você ter uma noção, o ligamento ele passa pela região posterior, da região do nosso calcanhar. E com esses ligamentos também acontece a parte do tendão que o paciente apresenta o arco plantar, que é a parte de baixo. Então eu tenho alguns posicionamentos em relação ao plantar. Eu tenho o arco plantar, que ele é mais interno, na qual o paciente ele tem um arco mais elevado, né, da região dos ossos, da região do tarso. E eu tenho na parte B, que é a parte externa, no qual o paciente ele tem o pé mais plano, que é o pé chato, né? Então ele não tem
tanto a curvatura, devido também à formação das articulações da região do tarso e a região do metatarso até chegar à região das falanges do pé. Então, muito obrigado. Aqui também comentando com vocês sobre os tipos, né, das articulações sinoviais, que tem essas articulações planas, né, que seria a região plana ou ligeiramente encurvada, que são as articulações intercápicas, intertársicas e a parte do externo clavicular. Elas não são axiais e permitem o movimento de deslizamento. Nas articulações sinoviais, nós temos também as articulações caracterizadas e classificadas como planas, tá? Que é uma articulação ligeiramente curvada, tá? Dá até para perceber, porque conforme aqui nós temos a parte dos ossos do tarso, que a estrutura óssea são estruturas totalmente encurvadas, né? Então a gente verifica nessa parte mais azulzinha aqui uma articulação ligando a cada. Eu tenho a articulação gínglimo, que são as articulações sinoviais, que também é dobradiça. Ela é uma superfície ela é convexo de um osso que vai se encaixar na superfície do côncavo, né, em relação a um outro osso. E essas articulações dobradiças eu tenho na região de joelho, cotovelo e tornozelo, que é o movimento que eu faço de flexão e extensão, né? Flexão quando eu trago mais próximo da linha mediana e extensão quando eu estico aquele membro para fora da linha mediana, tá? Então vai permitir o movimento sobre o eixo único, que a gente fala de movimento de flexão. Eu tenho os condilares ou as elipsoides, que é uma projeção oval, que um osso ele vai se encaixar com a depressão do outro. Exemplos, as articulações de punho, as regiões da metacarpofalangianas e a bixal, que vai promover o movimento dos dois eixos. Então, voltando a falar que essas são as classificações das articulações sinoviais. Eu tenho a pivô ou a trocoide também, que ela está relacionada com o anel formato na parte do osso, que é a parte do ligamento. Eu tenho na articulação atlantoaxial radionar e a monoaxial, que permite o movimento de rotação da vértebra. Eu tenho as esferoides, né? Eu tenho na região aqui da cabeça do fêmur, superfície esférica de um osso, que vai se encaixar na depressão côncava de outro. Então eu tenho tanto na região do fêmur como na região do húmero da minha cintura. Eu tenho a cintura escapular e a cintura pélvica, né? Essa cintura pélvica é na região do fêmur, que está aqui do meu lado esquerdo, na qual é o que envolve, né, para encaixar a região do fêmur, tá? É tanto na articulação do ombro como do. E esse foi a nossa aula pensando nessas matérias do módulo, que seria o módulo 6, aqui da apostila que eu estou olhando. E então agora nós vamos falar também um pouquinho nos próximos slides de miologia, que seria o sistema muscular. Muito obrigado.